Você já parou para pensar que talvez o maior ato de serviço que você pode fazer para a sua equipe seja dizer não? Eu sei, pode parecer contraditório, mas se você é um líder que acredita em servir, em empoderar, em estar presente para a sua equipe, a palavra não soa quase como traição. O impulso natural é dizer sim. Sim, eu te ajudo. Sim, vamos assumir esse projeto. Sim, podemos fazer essa reunião. Quando você diz sim para tudo, você não está servindo ninguém. Você está diluindo o seu serviço até ele virar irrelevante. E assim você está se tornando um líder reativo e não um líder servidor. E o pior de tudo, meus queridos, é que sua equipe paga o preço com sobrecarga, com falta de foco e até mesmo com burnout. Hoje nós vamos falar aqui sobre um dos paradoxos mais poderosos e menos compreendidos na liderança moderna, que é o não essencial. Muito bem-vindos, meus queridos, a mais um episódio do Lead Talks by JC. Meu nome é João Cazon. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o poder, a essência, o porquê do não. Mais importante do que o executar é saber o que você está executando, onde você vai dedicar seu tempo, esforço, energia, porque você e sua equipe são limitados, são recursos finitos. Então, o não, ele tem papel fundamental em garantir que estamos indo para a direção correta, que estamos indo no objetivo certo. Bloco um, a anatomia do desastre. Bom, vamos começar aqui pelo diagnóstico. Por que que é tão difícil dizer não? Julie Zhou, ex-VP de design do Facebook, tem uma análise cirúrgica sobre isso. Quando ela virou líder, ela queria ser respeitada, mas confundiu respeito com aprovação. E aí ela virou o que ela chama no livro dela, Os Bastidores de um Líder. Recomendo demais. Muito do conteúdo do vídeo de hoje foi extraído dos livros Os Bastidores de um Líder, de Julie Zhou, e Essencialismo, de Greg McCall. São livros fantásticos que eu li esse ano e posso recomendar com propriedade para vocês. Então, muito do que vamos falar no vídeo de hoje foi extraído desses dois livros. E voltando aqui, né, o que eu estava falando, no livro dela, Os Bastidores de um Líder, a Julie Zhou chama de pushover, ou seja, boazinha demais. E a gente já falou em vídeos anteriores, né, que liderança servidora não significa ser bonzinho, né? Significa ser assertivo, significa ser humano e empático. E há muita diferença entre humanidade, empatia e ser bonzinho. Então, o que ela fazia sendo pushover, tentando ser uma líder boa no seu início de carreira? Ela só avisava feedbacks para não ferir sentimentos, ela evitava empurrar a equipe para fora da zona de conforto, ela apoiava desejos individuais mesmo quando não era o melhor para o coletivo. E qual que é a real raiz desse tipo de comportamento quando visto em uma liderança? Principalmente as lideranças mais novas, né, as mais júniores. Na verdade, a raiz disso é simples: medo e incerteza. Medo de criar conflito, incerteza sobre sua própria autoridade quando alguém discordava. Muitos de nós, líderes servidores, caímos nessa armadilha, porque acreditamos que conflito significa falhar no serviço. Mas não, o conflito ele é necessário. E qual é o custo real do sim? O que acontece quando você, líder, diz sim para tudo? Bom, primeiro de tudo, você destrói o clima. Sem clareza, sem limites, o ambiente ele vai virar um caos, porque não existe limites. Segundo, você desmotiva seus melhores talentos. Pessoas de alta performance veem a falta de direção e pensam: o que que eu estou fazendo aqui? E muitas delas acabam, com isso, perdendo seu propósito, perdendo sua motivação e, consequentemente, saindo da empresa, demitindo o líder, demitindo a empresa. Terceiro, você cria uma dívida emocional. Cada sim que você dá para evitar 5 minutos de desconforto, acumula juros compostos. Olha só que interessante. E esses juros são pagos em burnout, cinismo e desconfiança. Ambiente extremamente tóxico, nada saudável para se trabalhar. Os líderes que eles não estabelecem limites e que eles não dizem não, eles criam ambientes de trabalho caóticos, que são fatores de risco direto para o esgotamento das equipes. Então, o seu ponto aqui, meu líder, meu querido líder, é que o sim fácil, ele não é generoso, ele é destrutivo. Bloco 2, o não como estratégia. E Greg McCall, que a gente já, né, citou no começo desse vídeo pelo livro Essencialismo, ele tem uma frase no livro dele que resume tudo: se você não priorizar sua vida, alguém vai fazer isso por você. Olha o peso dessa frase. E o cerne do que você lê no livro Essencialismo, que é um livro de espetacular leitura, é isso: é a busca disciplinada por menos. Você não tem que fazer mais coisas, você tem que fazer as coisas certas.
E para isso, o não é extremamente necessário. Você precisa saber para o que dizer não, para que você tenha tempo, capacidade de focar em fazer as coisas certas. O McCall, em seu livro, ele identificou algo que ele chama de armadilha do sucesso. Você tem sucesso e, de repente, você tem mais opções, mais pedidos, mais oportunidades. E aí, o que que acontece? Seu foco diminui. Você se afoga em coisas triviais. O sucesso, ele vira catalisador para o fracasso. Isso é uma armadilha extremamente comum, porque você acha que, ao dizer não, você está colocando um teto até onde você vai atuar, o que, consequentemente, também atribui um teto até onde você vai crescer dentro daquela estrutura. Ou seja, eu cheguei até coordenador, se eu dizer não, eu nunca serei gerente, porque eu estou colocando um teto no que eu vou fazer, consequentemente, a empresa colocará um teto sobre até onde vai me promover. Essa armadilha é extremamente comum e todos nós passamos por ela. Mas não é isso. O fato é que as empresas querem resultado, querem qualidade. E você não vai entregar resultado e qualidade se você quiser fazer tudo, mas sim quando você foca em coisas certas. Por isso que muitas organizações têm profissionais que têm décadas de casa e estão estagnados nas mesmas posições, porque os seus esforços muitas vezes não estão direcionados para as coisas certas. Essas pessoas muitas vezes elas não têm discernimento do poder que o não traz e o quanto isso na realidade catapulta elas para posições maiores. A capacidade de dizer não, ela te senioriza e não te inferioriza. Então o próprio McCall diz que o não, ela é a ferramenta para te tirar dessa armadilha tão tentadora. Porque a estratégia não é sobre o que você decide fazer, mas é sobre o que você decide não fazer. E aqui temos um case muito legal para trazer para vocês. Steve Jobs, em 97, ele voltou para a Apple. Depois de ser, né, quando você lê a biografia do Steve Jobs, você vê que ele foi demitido da Apple, funda a Next, Pixar, depois ele é convidado a voltar para a Apple novamente. E nesse momento, a Apple, quando você lê a biografia de Jobs, você vê que ela estava à beira da falência. Ela estava afogada em um portfólio confuso e inchado. É mais ou menos como hoje, só que hoje ela tem conectado sucesso e resultado a isso, né? Mas o poder de inovação da Apple também anda em crise como estava naquela fase. A primeira coisa que ele fez, olha que interessante, não foi criar algo novo, que geralmente é a tentação que se tem em relação ao mercado, né? Como que você traz resultado de uma empresa, criar algo novo? Ele foi numa direção muitas vezes negligenciada, que são as que mais trazem resultados, que é eliminar. Ou seja, ele cortou 70% da linha de produtos para focar em apenas 4 áreas. E ele disse uma coisa que todo líder deveria tatuar na testa: foco é dizer não. Jobs matou projetos literalmente. Ele admitiu que não eram tecnologias ruins, mas não se encaixavam na estratégia. Ele sabia que seria impopular, que as pessoas que trabalharam duro nesses projetos iam ficar chateadas. Esse é o papel do líder. Tomar decisões impopulares faz parte do nosso contexto, do nosso job description. Muitas vezes não vamos agradar a todos. E o nosso papel é esse mesmo. São essas decisões impopulares que vão nos possibilitar mover para frente, atingir nosso próximo nível, continuar no crescimento da nossa empresa ou até tirar ela da falência iminente. Então, Jobs, como todo bom líder em momentos de crise, ele se dispôs a ser o vilão aqui da história para salvar a empresa. E isso, como vocês podem reparar, hoje funcionou, não é mesmo? Esse não, ele não foi apenas uma subtração, ele foi um sinal de clareza para toda a organização. Isso aqui não importa. Foquem no que importa. E aí, com isso, o que veio a seguir? iMac, iPod, iPhone. Então não tem como dizer que o não reflete uma fraqueza ou uma inferioridade do líder. Pelo contrário. Bloco 3, o não como serviço. O não do líder, ele remove obstáculos. O não estratégico, ele não contradiz a liderança servidora. A gente fala muito, né, da liderança servidora, tá ali para apoiar, se conectar com o time, entender as suas necessidades e ser provedor dessas necessidades e remover obstáculos do time. Esses são os cernes de fragmentos do que a gente extrai da liderança servidora. Porém, o não, ele é de fato a aplicação da liderança servidora em sua forma mais madura. E por que isso? Porque um dos papéis centrais do líder servidor é remover obstáculos, certo? A gente fala bastante disso aqui. E hoje, os maiores obstáculos, eles não são físicos. Eles são reuniões improdutivas, projetos sem relevância, burocracias desnecessárias, demandas externas que desviam o foco. Para tudo isso,
O papel do líder servidor é vir à frente do time e dizer não para todas essas coisas, porque isso vai livrar tempo, disposição e energia do time para focar no que importa. Então, meu querido, quando você diz não para uma reunião sem pauta, você está removendo um obstáculo. Quando você diz não para um prazo irreal, você está blindando a sua equipe. Quando você diz não para o microgerenciamento, você está criando espaço de autonomia. O líder, ele tem o poder e a estratégia do uso do não. E isso tem que estar no seu cerne, no seu core. O não também ajuda na saúde mental, na qualidade de vida dos seus colaboradores e de você mesmo, como líder. Uma pesquisa mostra que a liderança servidora, ela é uma das ferramentas mais eficazes para prevenir burnouts. E sabe por quê? Porque o líder que diz não estrategicamente está, como a gente já disse até aqui, a exaustão, inclusive nesse ponto do vídeo, para que você realmente sintetize isso e internalize isso dentro de você, ele está estrategicamente protegendo o bem-estar da equipe. O não, ele não é só sobre produtividade aqui. Quando a gente fala em focar no que importa, no que interessa, não é só sobre produtividade, é também, mas também é sobre a sustentabilidade humana. É garantir que a sua equipe vai terminar a semana com energia e orgulho, e não com exaustão e ressentimento. Isso a longo prazo muda empresas, muda vidas, gera resultados. Retorno financeiro vai vir como consequência disso tudo. Mas mais que isso, a sustentabilidade do crescimento do negócio. Porém, obviamente, nós, como humanos, temos a tentação em ir pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é dizer sim, correto? Porque o sim, ele evita atritos, não é mesmo? E aí, muitas vezes, muitos líderes seguem por esse caminho. Porque quer evitar atrito, porque quer evitar conflitos, porque quer blindar seu time. Porém, meus amigos, dizer não é difícil. Dizer não exige coragem, clareza estratégica, disposição para absorver conflitos. E é exatamente aí que mora o serviço verdadeiro de um líder. O líder servidor, ele sacrifica seu próprio conforto e sua popularidade de curto prazo, evitando o sim fácil, para servir ao bem-estar e ao sucesso do longo prazo da sua equipe, que é o não difícil. O não, ele coloca a missão e a equipe acima do seu conforto pessoal. Isso, meus amigos, é servir. Isso, meus amigos, é ser líder estratégico. E não ser só um recebedor e repassador de demandas. Isso aí pouco não faz, convenhamos. A qualidade na liderança é isso. É ter coragem para ser o vilão da história quando necessário, visando os resultados daquilo a longo prazo para sua equipe e para sua organização. Bloco 4, como dizer não sem destruir confiança. Agora que você já sabe por que dizer não é estratégico, saber o como dizer não é uma habilidade. O conceito que resolve isso é a empatia assertiva. E aqui nós temos dois pilares para a empatia assertiva. Então aqui eu não digo só o porquê, mas eu digo o como. Então anota aí. A empatia assertiva, ela deriva em dois pilares, basicamente. O primeiro é importar-se pessoalmente. E olha só que interessante, né? A empatia assertiva, ela é objeto de um episódio inteiro desse canal, que é o Radical Candor. Então, olha o gancho aqui que você tem para ir para aquele episódio assistir e ter a graduação completa em dizer não de forma estratégica. Então, volta para aquele vídeo se você ainda não viu, veja. Se você já viu, cara, com certeza tem muito conteúdo a absorver, você pode rever várias vezes, tá? Então, importar-se pessoalmente é fantástico, é o pilar da empatia assertiva. Você vai validar o sentimento da pessoa, reconhecer a legitimidade do pedido. As pessoas, muitas vezes, óbvio, tem exceções, não vão pedir as coisas só por pedir. Tem algum fundamento para aquele pedido. Ela acredita que aquilo é necessário de alguma forma. O seu papel não é só falar o não seco e o não pelo não. Você tem que se colocar nos calçados daquela pessoa para poder saber conectar o seu não de forma construtiva com aquela pessoa. E muito possivelmente seu não é um não agora, mas talvez um sim mais tarde. Então você precisa saber estrategicamente se esse não é para agora e não para depois, ou se esse não é indefinido. O segundo pilar é ser direto. Comunicar a decisão de forma clara, firme e respeitosa. O não de um líder servidor nunca é um não à pessoa. Ele é um não ao pedido, naquele momento, sob aquelas circunstâncias. Agora eu vou passar para vocês 3 roteiros práticos da aplicação do não. Roteiro número 1, o não com trade-off. Exemplo, eu entendo a importância desse pedido. Atualmente a equipe está 100% focada em... Aí a prioridade com você está com a equipe 100% focada aqui.
que é crucial para o nosso objetivo trimestral. Para assumir esse novo projeto, teríamos que parar essa prioridade e qual delas a gente deve formalmente despriorizar. Então aqui, entende? Essa é uma estratégia extremamente importante para você aplicar. Você não está dizendo sim ou não. Você está transferindo ou compartilhando uma decisão estratégica de prioridades com o seu stakeholder. Dessa forma, é extremamente estratégico, porque se a decisão vir para priorizar a nova demanda, existe um acordo de que a demanda atual vai atrasar, não vai ser entregue. E aqueles trade-offs estão considerados. O que a gente perde não entregando A ou B. Então, essa decisão, ela se torna estratégica para a camada de negócio, para o seu stakeholder, e você não trouxe um não, mas você setou um limite de duas coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue. Esse roteiro é extremamente importante. Anota, porque o uso prático dele é essencial em um líder servidor e um líder sênior, um líder experiente. O roteiro 2 é o não, mas. E aqui você vai oferecer alternativa. Então vamos ver um exemplo aqui. Não posso aprovar esse orçamento agora, mas eu vejo que o problema que você está tentando resolver é importante. Então vamos pensar juntos em como resolver isso com as ferramentas que já temos. Ou seja, você rejeita o método, o que está sendo sugerido, você vai validar o objetivo que essa pessoa está trazendo. Então, cara, o que você trouxe é importante, mas no momento não temos como aprovar um orçamento para isso, para contratar essa ferramenta, para contratar esse novo recurso. Então, como que a gente utiliza o que a gente já tem aqui para atingir esse objetivo? Como que nós podemos estruturar uma alternativa para ser capazes de atender esse objetivo? O roteiro 3, que é o não de foco, ou seja, aqui realmente você está protegendo sua equipe. A equipe está focada em algo e você quer manter ela focada naquele algo. Exemplo, eu adoraria ajudar, mas tal pessoa está em modo deep work para entregar tal projeto até sexta. E o meu papel aqui é proteger esse foco. Então, podemos agendar isso para a semana que vem? Ou seja, né, você está mantendo uma pessoa, uma equipe focada numa entrega que está planejada e num objetivo já estabelecido e está adiando a decisão para absorver uma nova demanda para o momento oportuno para que a equipe possa continuar focada no que ela está fazendo, porque se você desfoca a sua equipe, existe um tempo para ela recuperar esse foco e esse tempo ele é crucial no atingimento do objetivo setado. Você como líder tem que proteger esse foco sempre, a todo custo, a não ser que de fato entre, cara, um incêndio e assim, o mundo vai parar se a equipe não tirar o foco do que ela está imediatamente e colocar nisso que é novo. Óbvio, tem essas exceções, mas em vez de regra é, foco primeiro em um ponto, terminou, vamos focar no próximo. Dessa forma, você como líder garante aquele começar e terminar. Porque existe muito a questão do começa, mas nunca termina, justamente por isso, pela falta de foco, por falar sim demais e não focar no que importa. Então você vê empresas em loops contínuos de entregas nunca finalizadas, projetos nunca finalizados, começados e não acabados. Um grande desperdício de dinheiro, de esforço, de motivação, né, de ânimo. Ninguém começa o trabalho para interromper ele sem finalizar, né? O interrompimento de um trabalho sem finalizar gera frustração. E frustração acumulada vai incidir na queda da moral, da produtividade, da motivação. Então, existe sempre uma cadeia de reações que nós, como líderes, temos que estar cientes que existe para que tenhamos escolhas inteligentes e estratégicas para proteger essa cadeia. Fechamos aqui? Então, para a gente finalizar esse vídeo de hoje do Lead Talks by JC, eu vou deixar você com uma tabela mental, o livro razão do não do líder servidor. Como que é esse livro razão do não do líder servidor? Cada não que você diz ao ruído e às distrações é um sim para o foco e para o deep work da sua equipe. Cada não que você diz à sobrecarga é um sim para a saúde mental e sustentabilidade. Cada não que você diz ao impulso de agradar a todos é um sim para servir a missão coletiva de longo prazo. Cada não que você diz à tarefa de baixo impacto é um sim para a contribuição máxima da sua equipe. Cada não honesto que você dá sobre performance é um sim para o crescimento real das pessoas. Então, aqui eu vou deixar um desafio para você para a gente fechar o vídeo de hoje, meus queridos líderes. Identifique um lugar onde você tem dito sim por medo.
por incerteza ou por querer ser legal, querer ser bonzinho e pratica o não essencial. Você sabe, você sabe que você precisa dizer não. Você sabe como dizer esse não. Na sua cabeça você sabe disso. Você sabe que o sim que você está dizendo é prejudicial. Então execute o não. Execute o não estratégico. Mostre que você é maduro. O não, ele é maturidade. Obviamente, no começo não vai ser confortável, mas você vai sentir a curtíssimo prazo os efeitos positivos disso para toda a cadeia que é afetada por esse não. E é super, super positivo. Você vai perceber e depois você me conta. Porque, meus queridos, no fim das contas, o liderar ele não é sobre agradar, não é mesmo? Vocês sabem disso, eu também sei. E a gente tem que reforçar. Mas o liderar ele é proteger o que é essencial para que a sua equipe possa brilhar no que realmente importa. E às vezes a palavra mais poderosa que um líder pode dizer é não. Então, meus queridos, se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, comenta aqui embaixo, deixa sua opinião e a gente se vê no nosso próximo Lead Talks by JC. Um grande abraço, até lá.